Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a nona videoaula da disciplina EDM 0445, Metodologia do Ensino e Educação Física 1. É um componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade de São Paulo. E o tema dessa videoaula é Currículo Crítico Superador 2. Na semana passada, durante a videoaula da semana passada e também durante a aula presencial, nós estudamos, nós discutimos o campo teórico que dá fundamentação ao currículo crítico superador. Nesta videoaula, nós nos dedicaremos ao estudo das orientações e do desenvolvimento do currículo crítico superador. Portanto, o objetivo desta videoaula é que vocês possam reconhecer as especificidades da teoria curricular crítico superadora. E para a organização, para o planejamento dessa videoaula, nós nos fundamentamos nestas duas obras. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica de João Luiz Gasparim e metodologia do ensino e educação física, elaborada por um coletivo de autores que nós, aqui nessa videoaula, referenciamos como Soares e Colaboradores 1992, que é o primeiro ano de edição deste livro. Bom, desta obra nós extraímos a seguinte passagem. A educação física é uma disciplina que trata pedagogicamente na escola do conhecimento de uma área denominada aqui de cultura corporal. Ela está configurada com temas ou formas de atividades particularmente corporais. Jogo, esporte, ginástica, dança. O estudo desse conhecimento visa aprender a expressão corporal como linguagem. Esta passagem, e ela é repetida de várias maneiras ao longo do texto, esta passagem traz informações, conceitos muito importantes. Em primeiro lugar, que a educação física, ela trata pedagogicamente de um tipo de conhecimento específico chamado cultura corporal. Um segundo conceito importante é que cultura corporal aqui se materializa em formas de atividade ou temas, a brincadeira, a dança, a luta, o esporte, a ginástica, e finalmente a educação física se insere na área das linguagens, porque afinal de contas, o estudo desse conhecimento visa aprender a expressão corporal como linguagem. Então é importante que nós levemos em consideração estes conceitos para pensar no trabalho pedagógico, para pensar na organização e desenvolvimento do currículo da educação física. E o que vem a ser, nesse texto, cultura corporal? Em primeiro lugar, que a cultura corporal ela é apropriada mediante significações objetivas. Cultura corporal é a maneira como sujeitos, como as pessoas que participam ou aquelas pessoas que estão envolvidas com as práticas corporais, significam as práticas corporais. Estas significações, elas estão sempre em disputa, porque sujeitos, as pessoas podem ter significações, digamos assim, particulares nesta perspectiva de trabalho, mas existem também as significações sociais. Nessa passagem da obra há um exemplo se referindo ao basquete. O professor pode enxergar no basquete, no trabalho com basquete, um determinado objetivo, pode enxergar no basquete um meio para alcançar determinados objetivos, enquanto que os estudantes, as estudantes, podem entender o basquete de outra maneira. Enquanto o professor pode buscar fragmentar o basquete para que todos possam realizar a sua gestualidade com alguma harmonia, com alguma precisão, enquanto isso, as estudantes podem entender o basquete como uma forma de lazer, como uma oportunidade para se divertir. Então, logo, os temas da cultura corporal expressam dialeticamente a intencionalidade dos objetivos individuais e a intencionalidade dos objetivos sociais. Se nós nos lembrarmos como estudamos em sala de aula na semana passada e também durante a videoaula, que o referencial teórico que dá sustentação à perspectiva crítico superadora da educação física é o materialismo histórico dialético, a dialeticidade se traduz aqui também em concepções, visões, significações distintas atribuídas às práticas corporais. Desse encontro de significações distintas pode sair um conhecimento novo. Desse encontro de significações distintas pode sair uma nova maneira de compreender, no caso o basquete, no caso qualquer outra prática corporal que estiver sendo objeto de estudo, que estiver sendo tratada como objeto de estudo naquele momento.
Portanto, a escola cabe promover a apreensão da prática social. É por esse mecanismo, essa dialeticidade entre o que as pessoas pensam das práticas corporais, como as pessoas concebem, como as pessoas significam as práticas corporais e como estes significados sociais mais amplos se estabelecem, que há a apreensão, uma apreensão mais totalizante da prática corporal, da prática, no caso, né, da educação física seria a prática corporal, mas no caso da educação como um todo seria a prática social. E aí é nesse sentido que os conteúdos são apresentados do ponto de vista da classe trabalhadora, viabilizando a leitura da realidade. E na medida em que os estudantes apresentam, e pensando numa educação pública, uma educação para a classe trabalhadora, na medida em que os estudantes apresentam seus pontos de vista, sua maneira de significar as práticas corporais, e essa maneira de significar as práticas corporais é considerada pela escola, mas é tratada dialeticamente com base no conhecimento sistematizado, é que há uma apreensão crítica daquele conhecimento que a escola está disponibilizando e que, por sua vez, interfere na maneira como os estudantes, as estudantes, concebem a sua própria realidade, concebem a prática social daquela manifestação corporal, daquela brincadeira, daquela dança, daquela luta, daquela ginástica ou daquele esporte no seu cotidiano. Portanto, os conteúdos surgem dos grandes temas da cultura corporal. É importante fazer esse destaque porque há muita confusão na área, muitas pessoas acabam tratando os temas da cultura corporal ou as formas de atividade da cultura corporal como conteúdos. Mas, no nosso entendimento, a partir da leitura desse texto, os conteúdos eles fazem parte dessas práticas corporais. Os conteúdos são, digamos assim, desdobramentos da prática social, ou seja, da ocorrência social dessas práticas corporais. Muito bem. Para a organização e desenvolvimento do currículo na perspectiva crítico-superadora, Soares e colaboradores nos apresentam alguns princípios. Um deles é a relevância social do conteúdo, ou seja, só tem sentido, só há sentido em abordar uma determinada prática corporal se aqueles conhecimentos que se desdobrarem a partir da sua tematização, a partir do trabalho pedagógico, tiverem relevância social. É importante levar em consideração o que há de mais contemporâneo, ou seja, o que há de mais atual, ou seja, os conhecimentos mais atuais a respeito daquela prática corporal. Portanto, o que há de mais elaborado é o patamar mais elevado do conhecimento científico. Um outro princípio importante é a necessidade de que o conteúdo seja adequado às possibilidades sociocognitivas dos estudantes e das estudantes. Ou seja, isso tem relação direta com as etapas da educação básica, isso tem relação direta, como vocês bem sabem, com a faixa etária em que os estudantes estão. Lembrando que um outro referencial teórico que é fundamental no currículo crítico superador, ou seja, um referencial teórico que dá sustentação ao currículo crítico superador, é a pedagogia histórico-cultural, que a interação dos sujeitos ela promove o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, mas isso acontece, obviamente, a partir de um determinado estágio de maturação das estruturas nervosas do sistema neuronal. Bom, outros princípios também mencionados no livro de referência, né, no chamado coletivo de autores, são a simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade. É importante que o professor e a professora percebam que os conteúdos aqui não são apresentados de forma etapista, ou seja, de forma sequencial, mas vários conhecimentos a respeito das práticas corporais podem ser apresentados de forma simultânea, eles podem acontecer nas aulas e serem abordados nas aulas de forma simultânea. Um outro princípio é a espiralidade da incorporação das referências do pensamento, ou seja, na medida em que os estudantes avançam para um conhecimento mais elaborado, eles podem retroceder em determinadas questões, avançar em outras questões, retroceder em outras questões. É um conceito muito bem elaborado por Lev Simonovich Vygotsky na sua obra A Formação Social da Mente, que também que é fundamentação, né, a psicologia histórico-cultural, como vocês bem sabem, ela fundamenta o currículo crítico superador, é a teoria de aprendizagem
que dá fundamentação para o currículo crítico superador, e a zona de desenvolvimento proximal é aquela distância entre o que o estudante é capaz de fazer sem ajuda e aquilo que o estudante é capaz de fazer com ajuda. Então, aquilo que o estudante é capaz de fazer com ajuda, aquilo que o estudante é capaz de pensar com ajuda, seria um nível mais elevado do conhecimento, mas que ainda não foi totalmente internalizado. Ele precisa do processo de ensino, ele precisa da escolarização, ele precisa do trabalho pedagógico para que isso possa acontecer, mas isto se dá por avanços e retrocessos, por avanços e retrocessos. É nesse sentido que acontece a espiralidade da incorporação das referências de pensamento. E, finalmente, um outro princípio muito importante que tem tudo a ver com o que se pensa a respeito do conhecimento científico é que o conhecimento agora disponível, ou seja, aqueles conteúdos que nós estamos trabalhando agora, muito embora eles possam representar o tipo de conhecimento mais elaborado que agora está disponível, em pouco tempo ou em muito tempo eles podem se transformar graças à evolução da pesquisa, graças ao progresso do conhecimento científico, graças a outras explicações, a outras teorias, a outras formas de fazer cientificamente alicerçadas que possam estar disponíveis em pouco tempo, em médio tempo, ou em pouco prazo, em médio prazo ou a longo prazo. Então, o conhecimento, nesse sentido, ele é provisório. Os estudantes precisam se dar conta que aquilo que eles pensam hoje sobre as coisas, ou aquilo que a escola apresenta hoje sobre as coisas, pode ser superado, digamos assim, em algum tempo. Então, a partir desses princípios, Soares, colaboradores bem alicerçados no seu tempo, ou seja, bem contextualizados, era o que se discutia naquele momento, o ensino ciclado. Eu estou pensando em 1992, quando a obra foi publicada, se discutia naquele momento o ensino ciclado, se discutia naquele momento uma determinada organização do currículo. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo propunha a sua primeira experiência ciclada. A primeira experiência de ensino ciclado havia sido realizada no estado de São Paulo a partir de 1986, com o ciclo básico, que seria a primeira e a segunda série. Então, naquele contexto de ensino ciclado, Soares e colaboradores, até porque há um princípio da espiralidade, há um princípio da simultaneidade dos conteúdos que dá sustentação a essa proposta, eles vão propor, no primeiro ciclo, a organização da identidade dos dados da realidade. No segundo ciclo, a iniciação, a sistematização do conhecimento. No terceiro ciclo, a ampliação da sistematização do conhecimento. E no quarto ciclo, o aprofundamento da sistematização do conhecimento. Alguns destaques. Num primeiro momento, o conhecimento é mais sincrético, o conhecimento, digamos assim, é mais misturado, é mais confuso. As crianças entrando na escola vão aprendendo que a sociedade, que a humanidade categoriza as coisas do mundo, que a humanidade organiza as coisas do mundo, que a realidade ela é menos confusa do que parece para uma criança, que a realidade está organizada dentro de certas categorias. Na medida em que eles avançam nesse currículo espiralado, na medida em que eles avançam, eles e elas, as crianças, avançam nesse currículo em que os conteúdos são apresentados de forma simultânea, na medida em que eles avançam num currículo baseado no princípio da totalidade, como nós já estudamos na videoaula anterior, as crianças vão se apropriando do conhecimento científico que vai sendo, nos termos que constam no livro, vai sendo apresentado pela escola. As crianças vão se apropriando dos conhecimentos científicos e vão acessando o conhecimento científico de forma sistematizada. E há um processo de iniciação, há um processo de ampliação dessa sistematização e, finalmente, no atual ensino médio, há um processo de aprofundamento da sistematização do conhecimento. Apresentados esses princípios, nós deixamos um pouquinho de lado o livro Metodologia do Ensino e Educação Física, ou seja, a teoria curricular crítico-superadora da educação física, e vamos ampliar esta referência com o trabalho Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica, elaborado, escrito por João Luiz Gasparim. Há um vídeo em que o próprio autor relata esta passagem que eu vou contar, e vocês também encontram esta passagem descrita na introdução do livro mencionado.
Segundo ele foi estudante, foi aluno do professor Derimeval Saviani, como vocês bem sabem, um dos principais autores da pedagogia histórico-crítica, naquele livro Escola e Democracia, e depois naquele livro Pedagogia Histórico-Crítica, uma introdução, o professor Saviani vai lançar as bases conceituais, as bases teóricas para a pedagogia histórico-crítica, mas que no entender de João Luiz Gasparim faltava ainda uma didática para essa pedagogia histórico-crítica. E na condição de aluno e num momento assim mais, digamos assim, né, de troca de ideias, o professor João Luiz Gasparim lança esse desafio para o professor Derimeval Saviani. O professor Derimeval Saviani afirma que a parte dele ele já havia realizado, portanto outras pessoas deveriam dar continuidade ao trabalho. João Luiz Gasparim demora 10 anos para redigir esse livro que vocês agora estão conhecendo, né? Estão se apropriando, e eu recomendo veementemente a sua leitura, porque a partir do mesmo referencial teórico, né, do materialismo histórico dialético, que dá sustentação à pedagogia histórico-crítica, e olhando para a pedagogia histórico-crítica, João Luiz Gasparim vai nos propor uma didática para essa pedagogia histórico-crítica, e que, se vocês acompanharem a discussão do currículo crítico superador, né, desde a publicação do Metodologia do Ensino e Educação Física até os dias atuais, muitos professores e muitas professoras pelo Brasil afora têm se apropriado destes que se chamaram os 5 passos da pedagogia histórico-crítica. Então, passamos a eles, né? Num primeiro momento, o professor e a professora, ao desejarem ensinar um determinado conteúdo, eles vão partir da prática social desse conteúdo, ou seja, como esse conteúdo acontece na sociedade. O professor e a professora vão lá trabalhar com a prática social, vão fazer referências a essa prática social, vão fazer com que os estudantes e as estudantes se deem conta que aquilo está nas suas vidas, e vão levantar com os estudantes como que aquilo acontece nas suas vidas. Um segundo passo seria problematizar a maneira como aquele conhecimento, a maneira como aquele conteúdo acontece nas suas vidas. Ou seja, quem é favorecido com a maneira como ele acontece nas suas vidas, quem é desfavorecido, como que se dá aquele processo, como não se dá aquele processo, como poderia ser aquele processo, como não poderia ser aquele processo. O livro de João Gasparim está repleto de exemplos, e assim como o Metodologia do Ensino e Educação Física também apresenta alguns exemplos de situações como essa. Bom, um terceiro momento é a instrumentalização. É o momento em que o conhecimento científico, ou seja, o que a humanidade produziu de mais elaborado, de mais contemporâneo sobre aquele determinado assunto, é colocado à disposição dos estudantes e das estudantes para que eles possam comparar, para que eles possam confrontar, para que eles possam, deste encontro do conhecimento do senso comum, desse encontro do conhecimento cotidiano, desse encontro do conhecimento popular com o conhecimento científico, para que eles possam elaborar novas sínteses. E esta instrumentalização oferece os recursos necessários para a catarse, que é o ponto mais alto desse processo, o ponto mais alto que professor, professora, estudantes alcançam a partir do conhecimento científico colocado à disposição, conhecimento científico que ajuda a ler aquela realidade, aquela maneira de operar com aquela maneira inicial de operar com aquele conhecimento. E, finalmente, um último passo seria a prática social final. O que se espera é que, a partir do conhecimento científico, desse encontro do conhecimento científico, dessa dialeticidade entre o conhecimento científico, ou seja, o conhecimento mais elaborado sobre aquele assunto, e o conhecimento que o aluno dispõe, o conhecimento prévio do aluno, o conhecimento da realidade, da aplicação daquele conteúdo, né, que o aluno já dispõe, ou seja, que esse encontro aconteça num nível mais elevado, ou seja, nessa catarse, e que ele possa reverter, ele possa voltar para a prática social final. Então, tomemos um exemplo qualquer, de uma prática corporal qualquer. Os estudantes, as estudantes, eles executam uma prática corporal na hora do intervalo.
na escola? De várias maneiras, das maneiras como eles concebem que aconteça aquela prática corporal. Seja uma brincadeira, seja um esporte, seja uma dança. E o professor e a professora problematizam a maneira como eles concebem aquela prática corporal, a maneira como eles realizam aquela prática corporal. Eles interrogam se todas as pessoas estão envolvidas, se haveria uma outra maneira de fazer de tal modo que todas as pessoas participassem. O que acontece naquela prática corporal, se acontecem conflitos de gênero, conflitos de habilidade, conflitos de classe, conflitos de pessoas que tratam as outras de uma maneira inadequada, ou seja, tudo aquilo que pode acontecer durante o intervalo, como todos nós aqui sabemos. E aí, o professor e a professora vão buscar no conhecimento científico, naquilo que já foi produzido de forma sistematizada sobre a prática corporal, maneiras, saberes, conteúdos outros que possam levar os alunos a repensarem a maneira como eles fazem. Ou seja, esse é o ponto mais alto, essa é a catarse, essa é a elevação. O objetivo desse trabalho é que aquela forma de realizar aquela brincadeira, ou aquele esporte, ou aquela dança no horário do intervalo se modifique com a contribuição desse conhecimento, com a contribuição desse processo pedagógico, com a contribuição desta que é uma metodologia crítico-superadora. Bom, passemos então a um exemplo desse processo numa aula de educação física realizada lá nos anos 90, numa escola pública que todos e todas aqui conhecem, e que essa situação é realizada, ou seja, essa teoria curricular é tomada como referencial para pensar nessa intervenção pedagógica. Vamos ao exemplo? Daniela levantou a mão primeiro, vem Dani, capitã, vem Camila. Priscila, vem Priscila. Ah, a Priscila tá lá. Neto, capitão, pode vir. Gabriel, capitão. Atenção, o objetivo da tarefa, aqui na minha frente, eu quero conversar com vocês olhando nos olhos. O objetivo da tarefa, vocês vão chegar lá e vão explicar. As crianças, o grupo de vocês, junto com vocês vão inventar um jogo que use bolas e cestos, tá? Que tem o movimento de jogar, ok? Bolas e cestos. Vai lá, sempre vão inventar o jogo. Uma mão com duas mãos. Mariana, não pode jogar de outra forma. Dani, vem cá, por favor. O basquete já está inventado. E foi um cara que inventou há muitos anos atrás. Tá há mais de 100 anos. Não vale basquete. Outra coisa. Tem que usar os 4 cestos, todas as bolas e todas as crianças. Então não é jogo para inventar em 1 minuto, tá? É para conversar com os amigos, discutir as regras e voltar. Vai lá. Pronto, amigo. Essas canetas são da Rosana, não são da escola. Então vamos tratar com cuidado as canetas. Aqui vocês vão escrever o nome das pessoas do grupo, tá? Cuidado para não exagerar na letra, eu vou escrever as regras do jogo que vocês inventaram, ok? Então, peraí. As damas cavalísticas primeiro. Não escreve aí. O nome do grupo foi Ranger Turbo. Arthur, você não faz uma gentileza? Só, escreve com essas folhas por baixo, para não estragar a ponta da caneta da professora. Depois sou eu. Eu sou o Ranger Turbo. Ó, eu não vou querer escrever não. Ah,
Você é o PJ? Você precisa ver. Camila! Olha só, olha. Eu sei, eu não sou cega. Gabriel. É meu nome. Meu pai. Ai, caramba. Tem cada burro por aqui. Esperar. Vamos usar. Tem que usar toda. De falar. E pega de novo se tiver só uma pessoa, passa pra outra, uma bola só. Se tiver várias bolas, mas também, Beatriz, tem que vai ter as regras. E depois eu já sei qual que vai ser a brincadeira. Da brincadeira. Mas então, eu já sei a regra que a Bia deu, entendeu? A regra que a Bia deu. A pessoa vai chegar, aí não vale que empurrar também. Era da gente. Aí depois o vídeo próximo entra aqui. Por que você escreveu não? Não, vou escrever. Não regra. Se você sair da fila, não vai. Então pode ser assim. Tá tudo errado. Uma pessoa aí joga bola. Aí esse aqui, se jogar a bola pra baixo, pega. Aí você sai, calma. Aí você passa pra outra pessoa. Pegar no lugar do outro. E depois, quando você sair, você passa pra outra pessoa. Aí a pessoa fica no seu lugar e depois você fica na fila. Assim. As meninas estão brincando. Não correr. Não correr? Não correr o quê? É pra correr esse jogo. Jogo pode correr. Não no pé. No pé. Por que não dá O braço se carregando na mão não pode. Então vai ter que escrever isso. Não chutar. Chutar. Desculpa. Não chutar a bola. Ele não pode mandar. Peraí, é pra fazer um trabalho? Gente, então não adianta querer ficar brincando. Aí depois Termina de escrever pra gente poder jogar, senão só vai jogar amanhã. Não, amanhã. Primeiro Tá você escrevendo o isso? método, depois o professor é pra escrever o nome do que vai jogar. Estratégia, você é primeiro. Não, jogar. Jogar. E é. H. Não há. Jogar. E é. Jogar. Costa. Costa. Costas. Vamos. Espera. Mas eu sei. Não, a partir de amanhã a gente vai fazer grupos misturados. Pode ser que não participou legal. Do trabalho que é verde lá, o trabalho do time da Adina, Aline, Beatriz, Érica, Gabriela, Camila, Priscila e Thaís. Vamos colocar, tem nome alfabeto? Que o nome do jogo qual é mesmo? Tem nome esse jogo? Tem. É o famoso jogo Trem Cesta. A dona Camila pode ir lá, ficar em pé, Camila, e explicar pra gente como joga. E todo mundo vai ter que prestar atenção que vamos jogar agora. Tá, Camila? Você vai explicar e a gente vai jogar. Você quer pegar a bola pra demonstrar? Pode demonstrar com bola. Então vai, explica. Hã? Você quer que chame ela? Por que você não quer explicar? Por que você não quer explicar, Camila? Camila, você é uma menina tão inteligente, não quer explicar mesmo? Então tá bom. Vai, Bia, vai lá. Peraí, vamos ver a Bia explicando. Você quer demonstrar? Então preste atenção na demonstração da Bebê. É redonda. É da Bibi. Vai ser a pessoa Certo. com a bola atrás de mim.
Aí ela vai jogar nem ganhou. Ah, vai jogar por baixo. Aí ela só pega e vai jogar na cesta. Certo, jogou na cesta. Tá correndo, e depois vai virar. Não sei. Entendi. Aí deixa ela. E a outra pessoa. Aí a outra pessoa vai pegar a bola. Professor Marcos, ela vai muito baixo, não dá pra Calma, calma, vamos tentar outra prestar pessoa atenção. vai pegar a bola, vai dar pra pessoa atrás, e vai abrir as pernas. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte. Neto, lá no meio. Elas são as primeiras. Jogou, segurou, a primeira corre, vai lá, vai pro fim da fila, a Adina vem aqui, abre a perna. Peraí. E aí? Jogou aqui, joga aqui, é pra mim. Entenderam? Prepara, vai começar a competição. Abre a perna. Segura a bola. Tá? Pega. Pega a bola. Pega a bola. Luiz, pega a bola, Luiz. Poxa, meu. Pega a bola. Tá indo bem, Beatriz, tá indo bem. Érica, na frente. A Thaís e a Adina que inventaram esse jogo, palmas pra elas. É um jogo legal. Só que esse grupo aqui, uma pessoa desse grupo, uma só, vai dar uma ideia para melhorar aquele jogo. Então saiba o que vai falar. Fernanda, uma ideia. Assim, é que... Ó, eu queria, assim, fazer mais... Hã? Sala. Vai, Fernanda. É, assim, a ideia. Já deu, né? Ó, tá a fila. Tem uma menina na frente abrindo as pernas. Certo. Aí tem que ter uma, assim, mais uma menina na frente, assim, na frente da cesta, pra já dar a bola pro outro e pegar a bola. É muito verdade. É mesmo. É mesmo? Então vamos tentar fazer com essa mudança. Deixa, não é nosso problema, tá? Nós estamos trabalhando aqui. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte. Sem confusão, a última pessoa, vai lá perto do cesto. O primeiro, de perna aberta. Vai jogar no cesto. Quem tá aqui vai pegar a bola. Olha aqui, ó. Quem tá aqui vai pegar a bola, vai correr e dar a bola pro segundo. Quem tá aqui vai ficar aqui atrás, tá? Então, olha lá, vou demonstrar. Fernanda, você não quer me mostrar? Como você pensou, Você tá de conta que você tá jogando. Explica o jogo. Olha lá, bem devagar. Segura a bola, Mariana. Ô, Teca, vai pegando o movimento. A Daniele põe. Não, aí vamos fazer o seguinte. A Mariana fica aqui e a Daniele vai pra segunda. E aí a Fernanda no lugar aí. Aqui no meio. Aqui no meio de perna aberta. Só que, Dani, você dá a bola pra segunda e vai pro fim da fila, tá? Tudo bem? Prepara. Me jogar, tô aqui. Pega a bola, vai leva pro quê? Leva pro quê?
Vai, cadê a perna aberta aí, cara? Vai, corre lá. Corre. Boa, né? Boa. Não é ele, é você que era o primeiro. Vai, Luiz. Muito bem, agora que vocês assistiram esse processo de elaboração e depois de realização e depois de modificação dessa prática corporal, dessa brincadeira que foi inventada e foi realizada pelas crianças, podemos pensar o que vem ser a aula na perspectiva crítico-superadora. Como vocês bem observaram, há um momento em que as ideias, as propostas, as concepções, a maneira de fazer estão um tanto quanto confusas. O professor cria condições para que aquela brincadeira que foi criada, inventada a partir de uma orientação do professor, o professor cria condições para que aquela brincadeira seja analisada, para que as crianças se debrucem sobre a brincadeira e possam pensar maneiras de modificá-la, maneiras de aprimorá-la. E essas maneiras que venham a ser apresentadas pelas crianças são experimentadas, ou seja, há uma sínclise, que seria aquele momento mais confuso, aquele momento complicado em que as crianças inventam, criam, cada uma com uma ideia, e dá para perceber um entendimento um tanto quanto confuso desse jogo que foi inventado por um determinado grupo. Há um exercício daquele jogo, ou seja, a prática social daquele jogo, propriamente dita, e aí há uma análise daquele jogo com a elaboração de novas propostas para que o jogo se aprimore, e aí com uma volta à prática social daquele jogo para que as crianças possam, quem sabe, fazer leituras mais elaboradas. Vocês assistiram a uma aula, um pedaço de uma aula, um fragmento de uma aula, e esse trabalho continuou pelas aulas seguintes, sempre realizando o jogo, sempre analisando o jogo, sempre reelaborando o jogo, sempre experimentando as propostas, sempre aprimorando o jogo realizado. Esse exercício é muito importante, esse trabalho é muito importante porque ele acompanha o que historicamente se deu com a imensa maioria das práticas corporais. Essa que é a conclusão do trabalho lá no final, ou seja, quando os vários grupos sociais, como vocês já sabem, elaboram as práticas corporais, sobretudo essas que depois vão se esportivizando, sobretudo essas que nós tratamos hoje como brincadeiras, essas práticas corporais são extraídas do cotidiano de vida, são representações do cotidiano de vida, aí está a linguagem como, aí está a gestualidade como linguagem, como representação dos nossos valores, dos nossos códigos e por aí vai. E aí essas práticas corporais, elas vão sendo reelaboradas, elas vão sendo reconstruídas, elas vão sendo ressignificadas, até que elas se tornam, algumas delas se tornam os esportes como nós os conhecemos, e alguns deles, inclusive, têm uma determinada, vamos dizer assim, tem muita visibilidade, se organizam de maneira bastante complexa, bastante sofisticada, há um código de regras que é agora, neste momento, de difícil mudança, e por aí vai. Por último, passemos à avaliação, que é um componente importantíssimo do currículo crítico superador da educação física. Basta verificar que o livro Metodologia do Ensino e Educação Física dedica um capítulo à avaliação. Algo que se tornou, nos anos seguintes e nas publicações posteriores, que se tornou mais comum. Mas até o momento, as obras dedicadas ao ensino e educação física davam por vencida a questão da avaliação, não lhe atribuíam tanta importância. A perspectiva crítico-superadora já vai pensar de outra maneira. A avaliação é um elemento fundamental da organização e do desenvolvimento da experiência curricular. E nesta perspectiva crítico-superadora, a avaliação ela é entendida numa perspectiva dialógica, comunicativa, interativa com a participação dos envolvidos e das envolvidas. Ou seja, não se pensa a avaliação crítico-superadora sem a participação dos envolvidos. Ao contrário das outras concepções de educação física que nós estudamos, em que competia ao professor observar, competia ao professor avaliar, na perspectiva crítico-superadora, a avaliação tem que ser conversada, tem que ser discutida, tem que ser combinada, digamos assim,
com estudantes e com os demais profissionais da educação, como veremos. A avaliação nesse sentido, na perspectiva crítico-superadora, ela tem a função de informar e orientar o ensino e de informar e orientar a aprendizagem. Na medida em que o professor e a professora oferecem aos estudantes informações a respeito do andamento dos trabalhos, na medida em que o professor e a professora ouvem os estudantes a respeito do andamento dos trabalhos, na medida em que o professor e a professora reúnem registros, reúnem informações a respeito do andamento dos trabalhos, tanto a aprendizagem pode ser repensada com uma polarização, ou melhor dizendo, com um destaque maior para a participação dos alunos, quanto o ensino pode ser repensado, e aí sim, com um destaque maior para a participação dos professores. Ou seja, é fundamental que o professor se preocupe com como caminha a aprendizagem dos alunos, é óbvio, mas é fundamental que o professor também pense naquilo que ele vem realizando e como ele pode fazer para aprimorar aquilo que ele vem realizando, aquilo que ela vem realizando, para que o efeito sobre a aprendizagem seja mais impactante, né? Ou seja, para que surta maior efeito na aprendizagem. Portanto, há um processo importante de análise do trabalho, tanto pelo grupo quanto pela equipe pedagógica. Afinal, nós estamos trabalhando com uma perspectiva que defende a inserção da educação física no projeto político-pedagógico da escola. Afinal, nós estamos trabalhando com uma perspectiva que não vê a educação física como um componente curricular em separado dos demais componentes que estão na escola. Pois bem, finalizamos então a nossa segunda videoaula a respeito do currículo crítico superador. A leitura, desta vez, do capítulo 3 e do capítulo 4 é fundamental para que a gente possa acompanhar as discussões, né? Acompanhar o avanço das discussões. Na semana passada, mais dedicadas ao materialismo histórico dialético, né? Ou seja, a teoria que dá fundamentação à perspectiva crítico-superadora. E nesta semana nos dedicaremos muito mais à organização e desenvolvimento do currículo, mas à leitura do livro, ou seja, do capítulo 3 e 4, considerando que vocês já leram o primeiro e o segundo, ou seja, a leitura desta obra é fundamental, né? Então, não dá para abrir mão da leitura, não dá para chegar na sala de aula exclusivamente com as contribuições do vídeo, porque o vídeo é uma abordagem muito superficial e o vídeo nada mais é do que a interpretação que este professor faz da leitura deste livro. Então, por favor, né, façamos a leitura. Como já tenho dito, exemplares desse livro estão disponíveis na Biblioteca da Faculdade de Educação e na Biblioteca da Escola de Educação Física. Também é importante lembrar vocês que o livro, uma didática para a pedagogia histórico-crítica, também está disponível na Biblioteca da Faculdade de Educação e vocês encontram aí vários resumos, vídeos, sínteses, inclusive o livro inteiro em PDF na internet. Fiquem bem, se cuidem muito, até a próxima quarta-feira.